agora com a nossa coluna de medicina, hoje recebendo o Dr. Helman Cavalcante, oftalmologista, membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma e diretor de cursos da Sociedade Pernambucana de Oftalmologia. Tudo bem, Dr. Helman? Tudo bem, Cláudio. Boa noite. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, prazer é todo meu. Doutor, quais são as vantagens do diagnóstico precoce do glaucoma? Essa é uma pergunta muito interessante. O diagnóstico precoce nos traz menos casos de cegueira para o paciente, para aquela população. Então, se eu tenho um diagnóstico mais precoce, significa que esse paciente ele tem menos lesão do nervo óptico, já que o glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico, e também tem menos lesão de campo visual. Ou seja, se a gente já pega um paciente que já tem alterações importantes do campo visual, alterações importantes do nervo óptico, Sim. Esses pacientes terão muito mais casos de cegueira no segmento, no acompanhamento desses pacientes. Agora, Dr. Helman, o glaucoma ele atinge algum tipo de sangue específico? De raça, Sim. atinge principalmente os negros. O glaucoma é 5 vezes mais frequente em negros e é muito mais agressivo em negros. Nossa. Isso é muito importante para a nossa população. Além de nós termos um percentual de negros na nossa população, também existe uma miscigenação. Então é muito importante esse alerta a ser feito para a raça negra. Então o glaucoma é mais frequente, mais agressivo e há muito mais casos de cegueira na raça negra do que na raça branca. Dr. Helman, e de quanto em quanto tempo se deve fazer um exame preventivo? E se tiver um membro na família também, quanto tempo? Geralmente a consulta oftalmológica, para quem não tem nenhum problema relacionado a glaucoma, antecedentes familiares para glaucoma, em torno de 1 ano e meio estaria dentro da normalidade, dentro do aceitável. Se você tem casos de glaucoma na família, seria interessante que você fizesse uma consulta, o paciente fizesse pelo menos uma vez por ano. O glaucoma tem cura? Não, o glaucoma existe controle. Uma vez diagnosticado a doença, o paciente terá que usar, geralmente a gente começa com o colírio, usar o colírio para a vida inteira e fazer o acompanhamento também periódico. Não adianta só aquele paciente usar a medicação, ir embora para casa e voltar para o médico depois de 5 anos, 6 anos, Claro. 10 anos, não. Ele tem que usar a medicação corretamente e fazer o acompanhamento de acordo com a gravidade do campo visual, quer dizer, a gravidade, que é a doença que ele está apresentando naquela hora, e o médico, de acordo com isso, vai dizer se ele vai fazer o retorno com 6 meses, com 1 ano ou a cada 4 meses. Porque pode ter um ajuste nessa medicação, né, Dr. Isso, Helman? você pode hoje, por exemplo, você pode passar uma medicação X, já está 5 anos que você está usando, de repente ela não está mais fazendo aquele efeito que ela vinha fazendo. Claro. Então você precisa fazer uma troca. Ou então, muitas vezes, houve uma piora, mesmo usando, digamos, aquela pressão ocular, que o oftalmologista achou como aceitável, o paciente pode haver uma progressão da doença. Então, a gente tem que descobrir a causa dessa progressão dessa doença e, muitas vezes, temos que associar uma outra medicação para que a gente diminua mais ainda a pressão intraocular. Dr. Helman, me diz uma coisa, pelo fato de o tratamento ser através de um colírio, acontece do paciente achar que não é nada assim tão, e de repente não colocar o colírio diariamente, não dar tanta importância? Isso é uma coisa corriqueira na nossa profissão, no nosso dia a dia. Muitas das prescrições não são nem seguidas. Nossa. O paciente nem compra a medicação, ou se compra, usa por poucos dias. Essa sua pergunta é muito interessante, por quê? Porque o glaucoma, como eu falei, geralmente ele não dói, o paciente não sente nada, ele não sente que tem uma baixa da visão, nada. Por exemplo, se a gente olhar por uma árvore, uma pessoa normal, digamos que tenha 15 pássaros, ele vai ver os 15 pássaros. Se uma pessoa com glaucoma olhar, ele vai ver 10. Ele vai achar que aqueles 10 estão dentro da normalidade. Ninguém verdade. diz para ele que tem 15, a não ser que você diga, olha, tem 15, ele vai notar que tem alguma coisa errada. Então o que é que acontece? Tudo para ele está bem. E aí, de repente, você chega e diz, olha, você tem glaucoma, a senhora vai ter agora que usar uma medicação pelo resto da vida. E essas medicações podem, na grande maioria, elas dão efeitos colaterais. Deixa o olho vermelho, deixa a sensação de areia, um olho mais irritado. Então, o paciente
vai sentir alguma coisa errada. Então ele vai dizer, ora, eu estou usando uma medicação que eu não estou sentindo melhora nenhuma, porque ele não vai ter uma melhora nenhuma. É diferente de uma pneumonia, por exemplo, você está com febre, está com tosse, está com secreção, fez um antibiótico, está vendo, está melhor, o antibiótico está fazendo efeito. Claro. Aí você usa por aquele período que o médico terminou e ele ficou bom. No glaucoma não. Então ele vai terminar muitas vezes parando de usar a medicação, que isso vai ser trágico para ele. Porque cada vez que ele parar a medicação, a gente provavelmente terá um aumento dessa pressão intraocular e uma piora do nervo óptico e, consequentemente, uma piora do campo visual e do seu glaucoma. Tá vendo, gente? Importante seguir, então, toda a indicação médica. Agora, doutor Hellmann, e as drogas neuroprotetoras, né? Ou transplante? O que o senhor tem para nos dizer sobre isso? Essa é uma pergunta muito feita pelos pacientes que já estão num glaucoma avançado. A gente vê aí na mídia, eles veem na mídia, todos nós, sobre o uso de células-tronco, né? Então eles acham que a gente pode fazer. Existe também o transplante de córnea, que é totalmente diferente. A córnea é a película branca do olho, é como se fosse o vidro do relógio. Então não existe transplante para o nervo óptico. Não existe ainda células-tronco para o desenvolvimento do nervo óptico. Lógico, todas essas pesquisas elas estão evoluindo. E também não existe uma droga que a gente chama neuroprotetora, quer dizer, que irá restabelecer aquela nervo óptico que estava lesado. Então, o que é que a gente faz basicamente? É usar colírio que diminua a pressão intraocular. Por quê? Porque a pressão intraocular é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. Mantém a estabilidade e, consequentemente, não há uma piora. Não há uma piora. O que a gente quer é justamente isso. Aí você foi perfeita nisso, nesse raciocínio. A gente não quer uma piora. Aquele que você já perdeu, você já perdeu. Não tem o que não fazer. Não tem o que fazer, não tem como recuperar mais. Sim. O que a gente não quer é que não ocorra uma piora e que aquele paciente não vá para uma cegueira. Claro, claro. Doutor Hellmann, o pessoal que está nos assistindo em casa quer mais alguma informação sobre o assunto, entrar em contato, como é que pode fazê-lo? Nós trabalhamos na clínica Univision, que fica no edifício Alfredo Nobel, na rua Senador José Henrique, 224, nono andar. Telefone 31 25 26 26 ou 30 32 25 25. Doutor Hellmann, muito obrigado por aceitar nosso convite, foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado. E você já sabe, não sai daí que a gente volta já.